Olá, web espectadores! Estamos iniciando mais um Folha BV Agro, o podcast do agro roraimense. Aqui a gente fala das problemáticas, das tendências do agro roraimense, né? Hoje eu tenho o prazer de estar aqui trazendo ao doutor Amauri, lá da Embrapa, né, doutor? Pesquisador. Fale um pouquinho aí do Amauri, se apresente aí para nós, doutor. Bom, primeiro, obrigado, Gustavo, pelo convite. É um prazer sempre atender a Folha. Bom, eu sou pesquisador da Embrapa há 20 anos, aqui em Roraima. Na verdade, eu nasci, me criei, recriei. A gente está falando de pecuária, engordei na Amazônia, né? Nasci no Pará. E em 2004 vim para cá para trabalhar aqui na Embrapa. Então, eu me lembro do senhor quando eu estagiei na Embrapa, 2008, 2009, isso, por aí, eu acho que... Ainda estava novinho, né? 4 anos ainda de Roraima. Para trabalhar na área de pastagem, da área também de integração lavoura, pecuária, floresta. Então, são esses trabalhos que a gente faz na Embrapa. Então, doutor, o que nos traz aqui, né, essa conversa de hoje, é a problemática que o pecuarista vem sofrendo no ano de 2024, né? Eu acredito que seja uma consequência do período de 2023, período das chuvas, né? E que foram sofreram efeitos El Niño, né? No ano de 2023, início de 2024. E essa seca, como é que tudo isso tem a ver com essa problemática do que a pecuarista vem sofrendo aí, o senhor? O que o senhor pode dizer pra gente? Bom, Gustavo, o que a gente tem... Os relatos são que a lagarta está causando grandes prejuízos, causou já grandes prejuízos. Uma coisa que é importante lembrar, que todos os anos, alguns pecuaristas têm problemas com lagarta e têm prejuízos com lagartas. Esse ano, especialmente, eu falo assim, foi uma tempestade perfeita. Né? Vários fatores contribuíram para que realmente isso alcançasse um número muito grande de pecuaristas. Né? Sobretudo na região Apiaú, né, Mucajaí, naquela região, Alto Alegre. Mais tem gado no estado de Roraima, Mucajaí, isso, né? Isso. Então, vários fatores. Tem que lembrar que nós viemos de 3 anos de El Niño. Desse El Niño, naturalmente, foi, vamos dizer assim, estava céu de brigadeiro para a pecuária, né? Então, quer dizer, o pecuarista acabou, muitos deles, aumentando o seu rebanho. A laninha, né? Perdão, 3 anos de laninha. Laninha e mais passando 2 anos de El Niño, que foi quando começou. Isso, 3 anos de laninha e o pecuarista vinha. Teoricamente, lógico que a gente acaba, é natural do ser humano, relaxando um pouco, achando que a gente iria ter. Foi mais ou menos nessa fase aí que a gente passou de 700 mil cabeças para 1 milhão e poucas mil cabeças de gado, né? Nessa época de bons tempos, né? De chuva. E logicamente que quando veio o El Niño, a primeira coisa que tem é um déficit de disponibilidade de forragem. Então o rebanho já começa a sentir, né? Seca. E quando veio as primeiras chuvas, né, e a rebrote, o que acontece? Houve um desequilíbrio. A palavra, acho que melhor traduz tudo isso, é um desequilíbrio maior que proporcionaram, que aí a gente pode dizer que de menos inimigos naturais, quer dizer, o capim estava novo, o que vinha nascendo, as lagartas vinham, e também teve relatos do blícios, que é um percevejo, relatos de várias coisas, tiveram vários relatos. Porque o pessoal fala assim, não é só o capim que foi comido, né? Tinha capim secando, o capim estava bonito e de repente ele secava, uma área secava por inteiro, né? Isso, aí tem outras pragas oportunistas que também apareceram. Então, eu digo que foram vários fatores, a tempestade perfeita fez com que nós chegássemos nesse cenário. Se isso acontece em poucas propriedades, você ainda tem outras propriedades para levar o gado. Quando isso é generalizado, para onde levar? Então, foi essa catástrofe que se abateu. Agora, eu queria falar uma coisa para a gente. A gente tem um colega da Embrapa, de que ele hoje está na Embrapa Recursos Genéricos. Ele é especialista em lagarta. E nós ligamos para ele, para conversar com ele. E uma das coisas que ele falou, porque a gente acaba não sabendo, né?
Teve um surto, o primeiro surto, relato, realmente, que se foi registrado, nos Estados Unidos, ele falou a região, mas não me lembro, em 1912, mais de 100 anos atrás. Essas duas lagartas, as duas que nós temos aqui, que quebrou os agricultores. São quais elas? O que está causando muito aí é a curuquerê dos capinzais, né? E as podópteras, né? Que é fugir perto, né? Exatamente. E ele também relatou que nos anos 40, 50, também tiveram alguns surtos no Rio de Janeiro, São Paulo, assim, que realmente houve isso, aconteceu isso. Então, a gente teve agora em Roraima todos os fatores contribuindo para que realmente acontecesse, infelizmente, essa catástrofe. Queimadas também envolvem, então entrando todas. Queimadas, aí seca, queimada e depois a chuva aqui. Seca, queimadas. Tudo isso vai debilitando o pasto. E tudo isso também, quando vem a chuva, proporciona que o pasto comece a rebrotar. E na rebrota devem ter... Esse que você relatou possivelmente pode ter sido o blício, que ele causa isso realmente, seca, né, mais em manchas, a lagarta já vai cortando. Você tem a curuquerê, que ela tem uma característica de pegar os materiais mais fibrosos da planta e as podófilas os mais moles. Então, quer dizer... vai tudo. Foi realmente um cenário muito propício para que elas conseguissem... Quer dizer, que vários fatores conseguissem que realmente o pecuarista tivesse perda de pastagem. Assim, essa superpopulação, ela... pode ser que as pragas elas sempre estiveram lá, mas elas nunca encontraram essa condição excelente, né, para se desenvolver. É isso, não é questão de que veio na semente do capim, veio o pessoal falando assim, escutei falar, esse negócio do feno, que trazendo feno de arroz para alimentar o gado, foi ele que espalhou, tem alguma relação ou não? Zero? Olha, para o que aconteceu generalizadamente, houve um desequilíbrio. Então, não acredito que tenha sido um motivo só. A gente quer achar um motivo apenas para... foi isso, então resolve isso que está tudo resolvido. Não é assim que funciona. A gente está falando de biologia. Você sabe, você é da área. Então, quer dizer, é vida. Então, tem vários fatores que contribuem para que essas coisas possam ter tomado a dimensão que tomou. Aí, agora sim, aconteceu... Eu sou muito amigo do pessoal que trabalha no combate, né? E eles falam que a questão do combate da lagarta, ela é um combate que tem que ser feito muito bem feito para você conseguir dar o efeito desejado, porque senão você vai jogar o seu dinheiro fora naquela hora que você entra ali com os agrotóxicos, questão de agrotóxicos, né? Puxando um pouquinho para essa área, a gente como é que é a questão de acompanhamento técnico para a pessoa poder aplicar aquele agrotóxico no momento certo, no insta correto da praga, né? Isso é uma coisa assim que o pecuarista, porque a pecuária ela é um CNPJ, né? É uma empresa, né? Não é aquela coisa que a gente vem conversando até nos outros programas aqui, que a fazenda ela é um comércio ali do cara, do proprietário. O proprietário, ele é um empresário, né? É empresário do agro, né? Então, ele tem que saber lidar com todas essas questões de formação de pastagem, como é que a gente pode, a questão da pastagem, para a gente diminuir a ocorrência dessa praga naturalmente. É um ciclo de pastagem. Como é que tem que estar dentro da sua propriedade a questão desse desenvolvimento das pastagens ali? Existe uma espécie que é mais resistente ou não? Tem que plantar variado? Como é que funciona isso assim para esse empresário rural, para ele entender, né, que nos ouve aqui, que acompanha e quer saber dessa parte? Gustavo, uma pergunta grande. Eu vou tentar ir falando aos poucos. Bom, primeiro há uma injustiça quando dizem que o pecuarista trabalha pouco. O desafio de um pecuarista é grande. É enorme. Né?
Então, eu parto da seguinte premissa. Eu vou contar uma história antes de eu partir para isso. Pode, fica à vontade. Eu estou trabalhando, como eu lhe falei, eu trabalho há mais de 30 anos com pastagem na Amazônia e visito propriedades. Sempre que me convidam, eu só não vou realmente se eu não conseguir ir. Uhum. De cada 100 produtores que eu visitei, quando chega lá, a primeira coisa que ele me mostra é a pastagem. Todos os outros me mostram os animais. Porque enche os olhos e tudo mais. Então, a solução que há para isso é que a gente precisa fazer a gestão da pastagem. Mas ela está muito... A gestão da pastagem, não, ela dá para ser feita? Dá. Tem alguns facilitadores? Tem. Né? Então, a gente fala, a gestão da pastagem, eu digo que ela tem 4 pilares. O pilar primeiro e o que o mais importante é o manejo da pastagem, manejar bem a pastagem. O outro pilar é o combate a invasoras. O outro pilar é o combate a pragas e doenças. E o outro pilar, a parte de reposição de nutrientes. No pilar manejo da pastagem, o grande facilitador é o manejo rotacionado. Ele facilita, ele organiza a gestão, ele consegue influenciar em todos os outros pilares positivamente, se bem feito. E o outro pilar é o combate à invasora. A gente tem que ter um plano anual de combate à invasora. Isso deve ser feito de forma preventiva, você diz assim? Ordenada, planejada e implantada e feito. Isso tem que ser feito, isso tem que estar no planejamento do pecuarista. O combate a pragas e doenças, não quero falar desse ano porque está todo mundo na flor da pele isso. Uhum. Mas o normal, numa boa gestão, é o combate a pragas e doenças é que seja monitorado. A gente precisa monitorar. Quando você planta um milho, você tem sempre gente lá olhando e tem sempre já um calendário. Na pastagem a gente precisa ter isso. A gente cuidar da pastagem igual se cuida de qualquer grande cultura, de qualquer cultura. Porque precisa ser, a intervenção tem que ser muito rápida na pastagem, porque senão depois ela fica até antieconômica e ela prejudica todo o sistema, porque na hora que entra, por exemplo, uma lagarta, é como se entrasse um rebanho de boi comendo ali. É um pastejo que não vira carne. Não. Então você tem que ter esse pilar monitorado e você precisa agir rápido. Então, se você não monitorar, você vai agir tarde. Você tem que identificar precocemente. Você é aquele cara que só vai final de semana na propriedade, vai a cada 15 dias, a hora que ele chegar lá já acabou. Não tem como ele fazer mais nada. Exatamente. Então, mas você tem que ter alguém olhando. Uhum. Né? E o outro pilar é a reposição de nutrientes da pastagem. A reposição de nutrientes, toda vez que sai 1 quilo de carne ou 1 litro de leite, ele está extraindo nutrientes daquele sistema. Isso vem do solo. Depois de alguns anos, isso daí vai só aumentando. Quer dizer, você vai retirando o nutriente do sistema. Dependendo do sistema de produção, se ele é um sistema que ele não é muito intensivo, você pode, a cada 3 anos, verificar isso e repor, para que você tenha uma produção de forragem sustentável. Se você quer um sistema mais intensivo, aí você vai precisar, se eu quero sair de 2 unidades animais para 3, para 4, você vai ter que, normalmente, se você tem mais gente retirando, você tem que repor mais. Então, esses 4 pilares ajudam, não, eles apoiam o pecuarista. Se ele olha isso de uma maneira profissional. Me perguntaram, mas a Mauri ia resolver para esse ano? Bom, eu respondo de 2 maneiras isso. Uma, tiveram pecuaristas que não tiveram problemas. Então, era bom observá-los, conversar com eles, ver o que eles fizeram. Né? Logicamente que nem tudo que um pecuarista consegue fazer, os outros conseguem. Mas você aprende. E a outra coisa, quando você está preparado, você está coordenado, você enfrenta melhor os desafios, melhor os problemas que ocorrem. Não estou dizendo que isso ia resolver todo o problema, mas minimizar, isso poderia ter minimizado o impacto. Então, a gestão da pastagem, e olhando a gestão como a gestão da propriedade, ela pode e deve ser implementada
o mais urgente possível. Não adianta agora, não, acabou meu pasto, vou só plantar e pronto. Não adianta. Não adianta, ele tem que começar olhar a pecuária, como você falou, como uma atividade profissional que precisa ser encarada com muita organização. É isso. A gente tem... eu vi outro dia o Charles do Tiringa, não sei se você conhece, aquele pessoal já ouvi falar. Influenciadores, né? Daí ele pegou e falou bem assim, ele falou, Tiringa, você sabe o que é mais importante dentro de uma propriedade? Aí o Tiringa disse, o gado é que dá dinheiro. Senão o gado não dá dinheiro. Se hoje eu tenho minha propriedade aqui e eu botar 1000 cabeças de gado aqui e eu não tenho pastagem, o que eu vou tirar daqui a X de tempo? Nada. Se eu não tenho um que dar de alimento pro gado, não adianta eu ter gado. Agora vamos dizer aqui que eu tenho a minha propriedade e eu faço a minha pastagem bem feita, bem manejada, eu cuidei do solo, eu cuidei da planta. Eu tenho um pasto aqui para colocar, no lugar de 1000 animais, eu tenho que colocar pasto para colocar 2000 animais. Mas vamos dizer aqui que eu bote 1000 animais aqui. O que eu vou ter daqui a X de tempo? O animal gordo saindo daqui e eu posso botar mais porque meu pasto está bem manejado. Então a coisa mais importante dentro da propriedade do pecuarista não é o gado, é o pasto. E a partir do momento que eu vi assim que o cara enxergar isso que o Charles lá estava falando, isso é a maior verdade que tem, né? Você tem que cuidar do pasto. Eu vou pegar esse seu gancho e vou falar o seguinte. Eu trabalho com algumas premissas para pecuária na região da Amazônia, né? Sobretudo nessa região. Eu trabalhei muito na região de pecuária, na região de florestas, né? Uhum. A primeira coisa é o seguinte. Toda pecuária é sustentável, se bem feita. Essa é uma premissa que eu trabalho. Outra coisa, a pastagem é perene. De vez em quando eu escuto algumas pessoas, a cada 4 anos tem que reformar a pastagem. Não, a pastagem ela é perene. Se você manejar ela bem, você não precisa reformá-la. Agora tem que manejar bem. É a questão do pisoteio ali, que não precisa, às vezes, dar uma subsolagem, alguma... O pastejo rotacionado, olha, nós temos, eu já não estou lá, mas eu sei que ainda continua, tem propriedades no Pará com 45 anos de pecuária em pasto. Então, quer dizer, se você manejar bem, em algum momento, se você... Aí é o que eu lhe falo, a profissionalização. Puxa, eu estou monitorando isso, opa, preciso subsolar, mas não é como a gente pensa que é na agricultura. Uhum. Né? Então, essa outra premissa, se ela é perene, agora é perene, que eu digo é o seguinte, ela é perene produtiva. Quer dizer, eu estou tirando carne e leite daquela pastagem sempre. Sim. Né? E aí eu costumo dizer que o ganho animal, seja leite ou carne, é consequência do manejo. Então você olha a pastagem e depois você vai ter o boi, que o Tirinha falou. E aí eu vou puxar um gancho que eu falei para você, olha, 1 em cada 100 me leva para olhar o pasto. Em toda essa minha jornada, eu acho que teve um produtor, eu vou dizer 2, mas um que é daqui, que quando eu visitei a propriedade dele, ele falou do solo, que foi o Paludo. O Paludo teve num programa esse dia, num podcast também do Agro, eu assisti, bem legal as falas dele. Então, um cara que é interessante até trazer para a gente conversar ele aqui é muito também. interessante chamar o Paludo, porque ele é um cara que ele investe no solo, tem o pasto e tem o boi, como consequência. Então, quer dizer, são coisas que a gente... Eu tenho um outro amigo que fala assim, olha, Maria, o profeta é aquele que fala o óbvio, né? Mas são coisas que é gestão, é gerir a pastagem, colocar a quantidade de animais, rotacionar o gado, o pasto. Hoje, nesse rotação de animais dentro dos piquetes, mas eu digo assim, de capim, de pastagem, quais são os mais indicados hoje para o estado de Roraima, que estão sendo mais utilizados? Olha, Gustavo, eu falo algumas coisas, depois às vezes a gente se arrepende, né? Mas eu digo o seguinte, o melhor capim, depois eu volto para isso que você está falando, o melhor capim é aquele que o produtor tem na propriedade, se bem manejado.
Todo mundo está querendo um capim milagroso. Até eu quero um para crescer meu cabelo, Gustavo. Alguma coisa. Todo mundo quer uma pílula para resolver algum problema. E todo mundo está atrás do capim milagroso. Tem um postzinho, sabe essas coisas? Eu perdi, Gustavo. Que é o seguinte, são 2 agrônomos, um numa mesa, outro na outra, com uma placa em cima, Gustavo. O melhor capim, veja aqui qual é. E o outro, gestão da pastagem, aqui. Aqui, a fila era quilométrica. Aqui não tinha ninguém. Então, quando a gente perguntar o melhor capim, olha, tem capins produtivos, maravilhosos, mas se o pecuarista ele não sabe manejar e não sabe colher, não adianta ter esse melhor. Então, se ele já tem um capim lá na propriedade, maneje ele. Ganhe dinheiro, vá crescendo, vá aprendendo. E na hora que ele tiver entender se, puxa, agora eu quero aumentar o meu ganho, eu vou para um outro capim mais produtivo. Aí você tem, nessa linha aí que é mais... Eu falo também outra coisa. Se o Kikuyu tivesse sido lançado agora, ele seria sucesso. Mas como ele era muito antigo, ninguém olha para ele, né? Nada acaba com ele. o Brisanta, tudo mais. Então, nessa parte aí vamos dizer assim, quando você está começando a gerir a pastagem, todas essas braquiárias, elas são mais flexíveis. Na hora que você vai para um pânico, aí você tem que ser profissional na gestão da pastagem. O pânico, ele para devolver tudo isso que ele tem potencial, você tem que ser um profissional na gestão da pastagem. Senão você acaba não transformando todo aquele potencial em carne ou leite. Isso daí é um outro conceito que eu venho trabalhando junto com uma instituição francesa, que o Banco da Amazônia nos pediu para um lançamento de um produto financeiro chamado Pecuária Verde. E aí, esse conceito, 2 conceitos que falam muito bem sobre isso. Um é perfil tecnológico do produtor e não mais perfil socioeconômico. Então, quer dizer, não independente se ele é grande, pequeno, médio, mas é o perfil tecnológico que tipo de tecnologia ele está. Nós dividimos em 3 perfis. Perfil 1, aquele que tem baixíssima tecnologia. Perfil 2, aquele que já tem um pastejo rotacionado, não intensivo. E o perfil 3 é aquele que já está lá na ponta. Então, essa divisão nos mostrou, nós mostramos para o base, olha, cada um desses perfis deve acessar algumas práticas, né, que estejam alinhadas àquele perfil. Vou dar um exemplo, pastejo rotacionado. Não adianta eu pegar esse perfil 1 e já colocar para ele um pastejo rotacionado super intensivo, altas rotações, alta adubação. Não adianta. Ele tem que ser uma escadinha, não pular degraus. Então você, pequeno perfil tecnológico baixo, você nem a reposição é só para repor aquilo que sai. No perfil 2, puxa, aí já dá para a gente, olha, vamos começar a adubar, aumentar as rotações, leves, tudo mais. No perfil 3 é um cara que já consegue fazer integração lavoura-pecuária, já consegue fazer uma silagem. Quer dizer, o banco olhar por perfil de tecnológico. Então, a progressividade tanto das tecnologias, quer dizer, da mais simples para as mais complexas, olhando o perfil. Isso parece um pouco lógico, né? Mas é que a gente fica, não, é pequeno, é só isso, médio é só isso, grande é só isso. Não. Muitos deles estão ali, tecnologicamente, já podendo utilizar alguma prática, e outros grandes que nem conseguem ainda adotar uma prática tão que requer mais conhecimento, mais experiência. Tem o cara que tem uma propriedade não tão grande, que ele consegue botar mais animais lá do que um cara que tem uma grande propriedade, que para o banco ele vai ser maior do que esse cara que é. Isso, esse perfil tecnológico é interessantíssimo aí. Amaury, e assim, o Roraima, ela vem numa crescente de animais, né, e de áreas plantadas também, né? É uma coisa que nos últimos 6 anos aí vem acontecendo no estado. Agora a gente teve esse problema de pastagens aí, que deve dar uma freada nesse crescimento, né? Então, mais de 10 mil cabeças de animais mortos, que
num total de 1 milhão e tantas mil cabeças não representa muito, mas os quilos que os animais perderam e os que permanecem, né? Os quilos que eles perderam, isso é um atraso para o Estado, né? Como é que assim essa pode ser levado em consideração assim? Mais um fator que a gente não colocou, que agora você puxando isso eu lembrei, que é o ciclo da pecuária, né? Que tudo isso aconteceu num ciclo de baixa, quer dizer, até para você vender, aí o pecuarista, tentou no início se defender. Natural, a gente não quer. Se eu tenho esse óculos, eu quero vender ele da melhor maneira possível, né? Então, mas o ciclo da pecuária pode ter sido um outro fator para alguns desses pecuaristas de retardar a retirada dos animais, porque o preço estava ruim, sem a gente esperando que melhorasse. Com relação à recuperação do rebanho, rapaz, é uma previsão que é difícil a gente fazer. Olha. De repente muda esse ciclo, vem novos, até as pessoas se animam, porque qualquer produtor rural, né, ele busca que realmente o que ele faça tenha retorno. Não dizendo que o ciclo já está virando alguma coisa, porque o ciclo influencia tanto para qualquer produto, a motivação do pecuarista. Então, eu prefiro não me arriscar a falar e esperar um pouco, porque eu não sou economista para dizer o que é que realmente vai acontecer no ciclo. 2025 é o ciclo. Estão falando, exatamente. Falando, né? Vai se concretizar. Mas há uma semana atrás baixou o gado, me falaram. Então, quer dizer, qualquer previsão agora é mera especulação. Que eu possa fazer, que eu não tenho todos os dados na mão. Ótimo, maravilhoso. E a questão das pastagens, o que a gente pode... o que o pecuarista que está assistindo a gente, ele pode falar assim, não, agora, então eu tô vendo que eu tenho que me qualificar mais, o que eu posso fazer para o futuro? O que você pode dar de dicas aqui para a questão desse pecuarista que foi pego de calça justa e não quer mais ser surpreendido? Gustavo, eu assim... Quer surpreender positivamente, não quer mais se surpreender negativamente com a propriedade dele. Antes eu vou falar vamos dizer assim, mais uma história agora minha, ótimo, pessoal. Minha família do meu pai toda tem problema do coração, né? Todos tiveram. Quer dizer, eu tenho geneticamente uma tendência. E qual é a recomendação que eu vou no médico, vai no outro, a gente vê na mídia? Exercício e alimentação, melhor. Né? Então a primeira coisa que eu preciso é mudar de atitude. Então, a primeira coisa que eu digo é o seguinte, olha, não adianta você ir buscar tecnologia se você não vai entender a sua atividade como profissional, como uma empresa. Então, não, eu vou investir, mas eu tenho que mudar de atitude. Como eu preciso sair todo dia e caminhar, fazer algum exercício, como eu preciso regular minha alimentação, o pecuarista precisa entender a atividade dele como realmente olhando os 4 pilares que a gente conversou e planejando, implementando. Né? Então a primeira coisa é o seguinte, que eu digo, hoje, faça um desenho na sua propriedade. O que ela está hoje? Como é que ela é? Uma planta baixa. Quando a gente vai fazer na casa, a gente não faz isso? Faça uma planta baixa. Tá. Se eu tivesse todo recurso possível para transformá-la, como ela ficaria? Pegue esse desenho, replique aqui e faça um planejamento. Não que você vai fazer tudo naquele ano, mas faça. O que é que você quer? Lógico que era interessante conversar com o técnico e tudo mais, os seus objetivos. Tem que saber muito bem os seus objetivos. Então, a primeira coisa é saber onde você está, para onde você quer ir. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é implementar a gestão da pastagem e, eu digo, não estou dizendo que só o manejo da pastagem rotacionada resolve, mas eu asseguro que aonde ele é implementado e ele é seguido corretamente, ele organiza a propriedade, ele facilita, eu chamo ele de um facilitador da pecuária, da produção pecuária. E aí você começa a dizer assim, esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, numa lógica crescente. Então... Mas o cara ele não pode ir no achismo dele, ele não. Sempre com alguém orientando. Técnico, exatamente. Para as coisas darem certo. Exatamente.
Exatamente. Para sair daquilo, o pecuarista é fazenda porque eu estou sempre fazendo. Não. Se você tem um norte onde quer fazer, você pode fazer, mas você vai fazendo aquilo que tem que ser feito no momento certo. Então, o plano e entender que o pastejo rotacionado é saída. Não é implementar todo, fazer todo, dividir em módulos e fazer tudo uma vez. Não, mas cada dinheiro que você for investir anualmente, aquelas sobras de recursos, você sabe o que vai fazer. Isso você está pensando a longo prazo. E, além disso, você tem uma parte que a gente que está dentro da pecuária, que é a parte de preservação de algumas áreas que são inapropriadas mesmo. A gente negligencia isso, é natural. É alguma grota que a lei não diz para fazer, mas que você sabe, na hora que você colocar muitos animais ali vai ser afetado, pode ser erosão que vai prejudicar todo o resto. Então, uma outra coisa é cercar isso. E a terceira coisa é passar para bebedouros artificiais. Tem um plano de implementação de bebedouros artificiais. A água que o animal bebe é extremamente importante, ela tem que ter qualidade. Isso, qualidade boa para que aquele pasto que você está manejando seja potencializado. E tamanho de coxo correto para a quantidade de animais que vocês têm. Então são coisas, eu estou falando alguma coisa diferente aqui? Não são coisas, mas ordenado. Manejo rotacionado, bebedouros artificiais, coxos no tamanho correto, entendeu? Você dá uma suplementação, essa é a primeira coisa. Eu acho que parte daí. E estratégia para a terceira coisa. A quarta. Estratégia para as épocas de escassez. Você já sabe quais são as épocas de escassez. Aqui no Roraima são bem definidas, Bem né? definidas. Tem uma que o pessoal não pensa muito, sobretudo sabe que acontece, mas às vezes não é externado, porque o produtor sabe. Tem umas épocas do ano, em algumas regiões daqui, chovem tanto, Gustavo, que isso prejudica a produção do pasto e causa lama e tudo mais. Então, você se prepara para isso. Ah, Maurício, silagem é bom? É, mas nem todo mundo vai querer. A integração lavoura-pecuária é a resolução? É, mas nem todo mundo vai usar. Então, você tem... então eu vou me preparar. Tem que ter uma estratégia. Eu vou vender gado, mas você tem que planejar isso. Vender gado, vou alugar pasto, vou fazer um bom pastejo diferido. Ele tem cada pecuarista tem que ter uma saída. Alguns querem achar que a saída só é uma para todo mundo. Não tem isso. Cada um tem as suas limitações de máquinas, de equipamentos, de recursos. E ele tem que jogar com isso. Mas tem que ter uma estratégia. Então, essa é outra. Tem uma estratégia para épocas de escassez. A gente chega na propriedade dos agricultores e lá tem um quadro. Aí naquele quadro tu pode ir lá. Dia tal vai aplicar tal coisa, dia tal tem que fazer tal coisa. Né? Os animais. Tem tudo ali pro agricultor. E o pecuarista, ele não tem aquilo. Tem uns que tem, viu? Não, diga assim, não pode geral, né? Exatamente. O que o pecuarista ele tem que ter? Ele tem que ter aquele conhecimento. A organização. Outro dia eu estava assistindo um outro podcast, eu acho que é MF Agro. E aí o pecuarista ele tava falando, que hoje ele é de ponta, né? Ele tava falando assim, o pecuarista, ele não sabe quanto custa o quilo do animal que está saindo da propriedade dele. Ele não conhece o detalhe da criação da pecuária dele, porque é tudo feito muito sem controle dos dados. E sem dados a gente não consegue resolver nada melhor. E aí ele tava falando que quando ele passou de fase, né, quando ele virou a chave lá dele para ele virar um pecuarista que ele é hoje, ele foi partindo disso, de analisar cada dado. Ele sabe quanto que custa o quilo do animal dele que está saindo da propriedade, se está dando lucro ou se está dando prejuízo. Se estiver dando prejuízo, ele tem que saber onde ele tem que modificar. Ele sabe cada coisinha da propriedade dele. Exatamente. Ele tem um conhecimento. Esses são os controles, o monitoramento também do que está acontecendo. E se não for em cima de dados, é tudo chute. Aí você acerta muitos. A pecuária, com uma atividade um pouco mais flexível do que a agricultura, você errar alguma coisa não te causa tanto prejuízo. Mas a longo prazo, com certeza, os prejuízos se acumulam. Ainda mais quando você não tem quando você não tem um planejamento, às vezes você é pego de calças justas, né? Aí quando tu já investiu dinheiro em determinada coisa, e aí você não tem um planejamento, aquele negócio vai acabar, aquele dinheiro vai fazer falta, porque ele está investido, para ele ter liquidez e voltar lá para você poder arrumar. Às vezes é uma questão de tempo, pouco tempo ali,
que uma lagarta comeu teu pasto todinho, tu não conseguiu recuperar aquela pastagem, né? Exatamente, Gustavo, é isso mesmo. Aqui a gente tem, no estado, nós temos a região sul do estado, que é uma região de área de mata, Isso. né? Que ali a pecuária vai melhor, teoricamente, do que aqui para nossa região de lavrado, né? Mas, tecnicamente falando, isso é verdade ou não? O lavrado, ele tem a mesma tem a mesma capacidade que tem aquela região de mata para pastagem? Como é que é? Naturalmente, a região de mata, elas são mais fáceis para pecuária. O lavrado, aí você já precisa investir bem em fertilização. Mas isso mesmo a né? médio e longo prazo, essas regiões do sul do estado, A atividade pecuária, como ela tem essa flexibilidade, o sul do estado te dá um pouco mais de conforto para isso. Na região das nossas savanas, você precisa investir, uma pecuária não extensiva, né? Uma pecuária, porque a gente tem uma pecuária extensiva ainda no estado. poucos casos nós temos de intensivo, né? Poucos, né? Então você tem aí um pessoal já trabalhando com integração lavoura-pecuária, porque você consegue, com a fertilização que sobra da agricultura, você consegue ter um pasto ali nas épocas da entre-safra para ter uma pecuária. Quer dizer, os lavrados a gente precisa... É um outro modelo, mas existe e você pode tranquilamente ter uma pecuária sustentável no lavrado, eu não tenho dúvida. Nesses 20, 30 anos, né, de pesquisa, o que você pode trazer assim que você enxergou de modificação, de evolução? O que você pode trazer pra gente assim que você diz, cara, 30 anos, quando eu cheguei aqui, as coisas assim, assado, hoje já tá... Como é que é a evolução do estado na sua ótica aí de pesquisador eu acho que teve assim, é inegável o ganho que o estado teve em qualidade de carne, que a gente vê isso nas gôndolas do supermercado, né? Então a gente teve ganhos consideráveis. O rebanho vem aumentando nos últimos anos, a gente está tendo a integração lavoura-pecuária começou também nos últimos anos a ser uma realidade um pouco mais existente no estado, sobretudo nessa região dos lavrados, né? Quer dizer, a gente vê um olhar diferente. Logicamente, numa crise como essa, é uma guerra, né? Então, a guerra talvez abra caminho para a gente aprender com ela, senão não adianta. Vamos ver se a gente se aprende. O que eu vejo, assim, quando eu olho o pequeno produtor nisso tudo aí, a gente tem a gente precisa... O último censo do IBGE, já faz um tempo, não acredito que isso tenha mudado muito, é que 20% apenas dos pecuaristas têm algum acesso à assistência técnica. Né? Então, quer dizer, é um problema quantitativo. Não vou falar do qualitativo. 20% do estado ou 20% da Amazônia? Da Amazônia. Da Amazônia. Né? Então, quer dizer, você tem um problema quantitativo. E isso aí eles embarcam pequenos, médios, grandes produtores de cidade no último censo. O que eu vejo uma oportunidade que aconteceu, uma revolução tecnológica está acontecendo, né, com tecnologias como inteligência artificial, internet das coisas, né, eu estou vendo aí uma oportunidade que já acontece para alguns pecuaristas no Brasil, mas a gente precisa aproveitar isso que a gente está chamando de ATER digital e democratizar para o pequeno. Com atendimentos remotos, a gente precisa ter um modelo, achar que nós vamos... Tem atendimento médico remoto, né? Achar que nós vamos lá para trás, quando a gente tinha quantidade de técnicos suficiente para atender todos os produtores, eu acho que isso é difícil que isso aconteça, para não dizer quase impossível. Então, eu acho que há uma oportunidade com essa revolução tecnológica, a gente pensar no modelo, mesmo que inicialmente misto, para alcançar, para chegar à informação, para que todos eles tenham acesso rápida, né? A gente precisa de informação chegando rápida.
Então, hoje, nós temos tecnologias aí que a gente poderia pensar nesse novo modelo de assistência técnica que englobasse essa parte de terra digital. Já tem muita gente trabalhando. A própria Embrapa já tem alguns trabalhos grandes nisso, mas tem muitas instituições privadas e outras públicas que já estão caminhando para isso. Fazer um chatbox em agricultura, já tem muita iniciativa para isso. Eu vejo isso como uma oportunidade pequeno, não vou dizer logo, mas a médio prazo, que eu acho que isso daí vai contribuir para que as informações cheguem rápidas mais e alcancem o maior número de produtores. Era até que a gente estava conversando aqui no podcast passado, é que hoje a informação ela é difundida, né? Ela não é aquele negócio que antigamente você muito difícil. Só o Maurício sabia. Era. Hoje não, hoje você não clica aqui no celular, você já descobre ali o que pode ser, tira foto de uma lagarta e tu vai e começa a procurar que lagarta que é, qual que é aquela lagarta, você já acha o combate para ela. Nessa evolução de pastagem, a gente tem, por exemplo, né, no milho a gente tem o milho transgênico, né, muito produzido. Na pastagem tem esses... Parece que já tem algumas empresas tentando trabalhar com isso. Mas eu ainda eu não sei. Ainda não tem disponível. Ainda não está disponível. Eu não sei como vai ser essa recepção da pastagem. A pecuária já é tão massacrada, né? Na hora que falar em transgênico, eu não sei. Mas tem que. Mas cada um decide o que faz. Né? Eu gosto muito de livre-arbítrio. Os produtores precisam decidir o que eles vão fazer. Mas acredito exemplo, que assim, não acho que em algum momento deve surgir isso, Gustavo. Eu não sei. Aí pode ser até uma ignorância minha. Porque assim, se for pensar que o animal vai comer transgênico. Cara, o animal que compra suplementação, algumas levam milho, não são todas, é claro, né? Uhum. Depende do que você tem no seu estado, na sua propriedade, né? Tem ração. A maioria do nosso milho consumido é transgênico. Então o animal vai comer transgênico e você vai comer. Isso. E nem morrer. Não sei, não fala assim. Não, eu não sou contra, não é isso. Eu estou dizendo porque a carga em cima da pecuária na Amazônia é enorme. Né? O peso, muito. Eu tenho certeza que essa pressão é mais não pela atividade pecuária, mas muito por como ela é conduzida. Na hora que a gente mudar esse cenário com uma gestão mais eficiente, toda a pecuária é sustentável. Mas ela tem que ser bem feita. Então, isso daí é quase que sobrevivência da atividade. A gente tem que democratizar boas práticas para todos, para que realmente a nossa pecuária possa entregar serviços ambientais, produção de carne, de leite. Elas estão juntas. Na hora que você maneja melhor o pasto, como eu estou lhe dizendo, você tem uma pastagem de qualidade, você tem menos emissões entéricas, Gustavo. Na hora que você maneja bem uma pastagem, você põe mais carbono no solo. Essas coisas estão juntas, elas não são antagônicas. Agora você precisa ter boas práticas. Uhum. E isso precisa ser democratizado. Ótimo. Doutor, nós vamos chegando aqui já nossas. Deixa eu só conferir aqui se nós estamos, para a gente não poder estourar o tempo. Estamos chegando já nas nossas conclusões finais aqui. Eu queria que o senhor dissesse, fizesse um resumo, né? Só tudo que a gente falou aqui, mas assim, porque cuidar da pastagem, o que é o grande, para você não ser pego igual você foi pego em 2024, que a gente fizesse só um resumo, então para a gente conseguir deixar essa mensagem pro pecuarista do que tudo que a gente falou aqui, mas eu digo assim, em passos que a gente possa, mas no final aqui, para a gente encerrar. Bem, eu não falei uma coisa, mas quando você falou do CNPJ, eu acho que o pecuarista tem que pensar a atividade dele como uma indústria. Que a energia vem do sol. E que não tem nada mais eficiente do que o capim para transformar isso em alimento para o gado. Então, pense, trate do seu pasto. Cuide do seu pasto.
O manejo rotacionado é um facilitador. Ele não resolve tudo. Você precisa ser organizado. Se organizar, monitorar praga e doença, combater juquira, repor nutrientes. Essas são as coisas que o pecuarista precisa olhar. Ele precisa olhar de uma... E isso não pode. A gente vive... Eu falo que é o seguinte, o manejador de pasto, ele é um maratonista. Porque ele está pensando no hoje para saber o que ele está dando de qualidade para os animais, mas ele tem que estar pensando lá na frente, para que isso seja um ano todo, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Então é uma maratona. O manejo da pastagem, a gestão da pastagem é uma maratona. Por isso que eu disse lá no início, o pecuarista às vezes é injustiçado, mas ele trabalha muito porque ele está olhando hoje, está olhando lá daqui a 10 anos. Qualquer erro de pastejo agora, erro na gestão agora, vai refletir já para ele. Então, cuide da sua pastagem, organize, faça seu planejamento, veja onde você está, veja o que é que você quer fazer, qual é o modelo que você quer de pecuária. São coisas assim que auxiliam ele a ter resultados positivos contínuos. Não adianta a gente ganhar muito num ano e perder no outro ano. Com tudo isso, eu sou sincero, ele não vai evitar o que ocorreu, mas ele vai estar preparado para passar melhor por tudo isso. Tem aquela história, né, que a planta bem alimentada, ela estando bem nutrida, é mais difícil da doença. E ele está organizado, né, Gustavo? Está com inseticida mais perto, já sabe, já olhou o clima, porque também tem que, já está prevendo, olha, aconteceu isso em tal época, tá, eu vou me prevenir melhor, eu vou monitorar mais de perto. Sabe qual é o horário de atacar para fazer o pegar ainda as lagartinhas bem no início, que os biológicos funcionam muito melhor, né? Então, quer dizer, ele se organizando, ele está mais preparado para enfrentar. Na agricultura, a gente tem sempre desafios, a gente trabalha com vida, né? Então, os desafios ambientais, a gente tem clima, solo, rapaz, é complexo. O cara tem que conhecer o solo. Ele tem que conhecer a cultura que ele está colocando. Ele tem que ter uma previsão muito boa da meteorologia para saber que às vezes você fala, abril tu vai fazer tal coisa. E se não começou a chover naqueles 15 primeiros dias de abril? Não, você já vai ter que atrasar lá para o segunda quinzena de abril. Então você tem que ter todo... Não adianta conhecer só uma coisa, não tem que conhecer... Ele tem que estar monitorando tudo. O tempo todo ali. Todo o tempo. Doutor Amaury, muito, muito obrigado pela sua presença. Eu só quero deixar uma mensagem aí para os nossos web espectadores, que são internautas aqui. Não, muito obrigado, Gustavo, primeiro pelo convite. Como eu falei, é um prazer receber, estar aqui com você, com seu público, né, parabenizá-lo pelo trabalho que você vem fazendo, excelente. É um trabalho que precisa ser feito, né? E falar para o pecuarista que realmente esse ano foi um ano muito ruim. Logicamente que a gente é positivo, sabe que tem soluções para o que aconteceu, soluções que podem minimizar isso e podem também fazer com que ele tenha uma atividade sustentável a longo prazo. Então, busquem informação, busquem isso, a Embrapa sempre está aberta para colaborar. A gente pode se vier de associações, isso a gente pode ver como é que a gente programa treinamentos mais práticos. Então, quer dizer, a gente está sempre aberto na Embrapa para acolher nesse sentido. Fazer desse limão aí que veio uma limonada muito boa, aprendizado, né? A gente precisa aprender alguma coisa. Agora, como eu lhe falei, mudar de atitude, porque não adianta só aprender. Se eu não mudar de atitude, daqui a 4, 5, 6 anos, daqui a 10 anos, os resultados vão ser os mesmos. Então, assim, em vez do cara enxergar isso o ano como um ano ruim, não, um ano bom para quê? Para aprendizado, para que a gente possa mudar as práticas e fazer o que tem que ser feito de maneira correta e daqui a um determinado tempo conseguir colher os resultados daquilo que ele implantou nesse ano de 2024, que foi um ano difícil, mas foi um ano de aprendizado. Quero agradecer, doutor, ao senhor, agradecer aos nossos web espectadores, que vocês possam curte, comenta, compartilha. É importantíssimo a participação de todos para que a gente continue no ar, para que a gente continue trazendo informação, difundindo conhecimento, né? Tudo que a gente procura trazer aqui é informação para esse nosso público que
tá faminto por isso, por que está acontecendo, o que a gente pode resolver, como é que a gente pode ajudar cada um de vocês. Muito obrigado, vamos ficando nessa. Doutor, Obrigado, valeu. Gustavo. Qualquer coisa nós estamos sempre à disposição. Ótimo. Tchau, tchau.